Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós falaremos um pouco sobre o conceito de constantes. Então, constantes, pessoal, são valores fixos que você utilizará em seu programa. E variáveis são valores que precisam variar durante o tempo de execução do seu programa. Então, esse conceito de constantes, galera, é muito parecido com o conceito de variáveis. Inclusive, a declaração é realizada de forma muito semelhante, ok? Só o conceito de ambas é que muda. As variáveis a gente cria quando a gente precisa alterar o valor delas durante o nosso programa, né, durante o escopo do nosso programa, do algoritmo, e as constantes são valores que não serão alterados, né, são valores fixos. Então, basicamente, aí as características das constantes é que elas são imutáveis, tá? A gente não pode alterá-las depois de declaradas. Elas não podem ser alteradas durante uma execução, então, enquanto você está executando o seu programa, você não pode alterar o valor da sua constante. Ela é um valor fixo. E geralmente a gente representa as constantes aí em caixa alta, né, com as letras todas em maiúsculo, para fazer a diferenciação da declaração das variáveis. E aí alguns exemplos aí que a gente pode citar para vocês dentro desse conceito de constantes é a própria constante de π, né? Esse número π é uma constante matemática, uma constante que nunca vai ser alterada, por isso que já tem esse nome de constante. E esse número ele é basicamente infinito, pessoal. Ele vai aí 3,14, 15, 92, 65. E aí a gente pode também ir visualizando outras casas decimais aí. Então, é um valor que nunca muda. E também a gente pode definir as nossas próprias constantes, né, pessoal? Então, enquanto você está trabalhando dentro do seu programa, você pode ter ali, por exemplo, está fazendo uma contagem, está fazendo um programa para alguma coisa matemática, você pode definir ali uma variável com valor máximo de 100, por exemplo. Então, você define isso como uma constante, porque você já sabe de antemão que o valor máximo que você precisa ter é 100. Então, você já pré-define isso como 100 e isso fica criado como uma constante, um valor que não será alterado no programa. E reparem aí, pessoal, que em ambos os dois exemplos que eu deixei para vocês, tanto o nome π como o nome valor max, né, eles são em letra maiúscula. Outra coisa, pessoal, que vale ressaltar aqui é que quando você tem nomes compostos, né, como por exemplo aí valor max, que são duas palavras, né, valor e max, é interessante a gente nunca deixar valor não, espaços em branco, né? Então, por exemplo, valor max, ou você deixaria tudo junto, ou você deixa junto por um underline ou com um tracinho, tá? Mas você nunca deixa valor, espaço em branco, max, ok? Que isso vai dar problema depois na hora de executar o seu programa. Então, a gente nunca pode deixar aí espaços em brancos também na declaração de variáveis e na declaração de constantes, certo? Então, aqui a gente vai fazer um pequeno exemplo no VS Code, pessoal. Então, aqui eu só deixei o conceito para a gente entender um pouquinho o exemplo que nós faremos na prática. Então, o exemplo a gente vai tentar descobrir a circunferência de um círculo, né, a área do círculo. Para descobrir a área de um círculo, pessoal, a gente precisa basicamente de duas informações, né, que é o raio desse círculo e a constante de π, que é 3,14. A gente já sabe que o número π é uma constante matemática que nunca será alterada, 3,14 sempre, ok? No caso aqui, pessoal, a gente vai assumir que o raio é 15, tá? O raio, a gente sabe que o raio ele é a metade do valor do diâmetro, né? Então, se a gente tem um círculo, o diâmetro é como se a gente estivesse passando uma corda de uma ponta a outra no meio do círculo, no centro do círculo, tá? Então, aí o círculo que vocês estão vendo em verdinho, a gente está assumindo que ele tem aí de ponta a ponta 30 centímetros, tá bom? No centro. E o raio é a metade desse valor, pessoal. Então, metade de 30 centímetros é 15 centímetros, certo? Então, nós vamos assumir aqui que o nosso raio ele é 15 centímetros. A gente já tem o raio, então. A gente já tem a constante de π, que é 3,14, e a gente vai tentar descobrir agora a área desse círculo. A fórmula, pessoal, é o seguinte: a área recebe a constante de π vezes o raio mais uma vez, né? Então, é o raio elevado a 2. É raio vezes raio, tá?
Então, a fórmula é essa, é a forma que a gente vai trabalhar. E se a gente trabalhar com esses valores aqui, né, com o raio de 15 centímetros e a constante de π 3,14, a gente vai ter uma área aí, né, de 706,5 centímetros quadrados, tá bom? Que seria a área, a circunferência do círculo. Então, a gente vai usar esses valores lá no Visual Code, a gente vai declarar o π como constante, eu vou mostrar para vocês que o nosso resultado lá no programa ele vai bater aqui com o nosso exemplo, tá bom? Eu já deixei de antemão o champ startado, tá, pessoal? O Apache. É sempre bom a gente já deixar no jeito antes de começar a mexer no nosso programa. Bom, pessoal, acredito que já esteja aparecendo aí para vocês, tá? A tela do Visual Code. E vou criar aqui um novo programa. Então, vou vir aqui no maisinho, né? Ó, New File. Vou criar aqui um arquivo chamado constante.php. Sempre tem que ter o ponto .php, tá, pessoal? E aqui eu vou abrir a minha super tag, tá? Então, é sinal de menor, ponto de interrogação, PHP, e aqui eu já vou aproveitar e fazer o fechamento da super tag. Beleza, então aqui a gente tem a nossa super tag aberta e fechada. Então, a gente precisa trabalhar o código aqui dentro da super tag, tá? No meio aí da abertura e do fechamento. Então, aqui, pessoal, eu vou começar a declarar as minhas variáveis, tá? Então, vou ter uma variável aqui chamada de raio. Como a gente viu lá no exemplo no slide, o nosso raio vai ser de 15. A gente pode até colocar um comentário aqui que esse 15 é 15 centímetros, ok? A gente pode também declarar a nossa constante, né, pessoal, que é o número π. Então, a constante, gente, ela é declarada com a palavra reservada const. Eu coloco aqui o const, vou chamar de π, deixei aqui tudo maiúsculo, e reparem que na declaração da constante a gente não precisa colocar o cifrão, né, o sinal de dólar, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou colocar o valor 3,14. 3,14, aliás, né, pessoal? Aqui, ó. E ponto e vírgula. Então, esse aqui, né, vai ser a minha constante. Constante π. Constante matemática, ok? Beleza, então, pessoal. A gente já tem aqui os valores que a gente precisa para calcular a área do nosso círculo. Então, aqui eu vou fazer o meu cálculo. Então, vou colocar aqui, criar aqui uma variável, tá? Essa variável vai receber, pessoal, a minha constante de π. Por quê? Porque é a fórmula, tá, gente? Então, eu vou até fazer um comentário aqui em cima. Vou colocar aqui para vocês a fórmula para a gente calcular a área do círculo, né? Então, vai ser a área que vai receber o π vezes, né? A gente coloca aqui, que vai ser o raio elevado a 2, né? Ou seja, raio vezes raio, tá bom? Então, essa aqui é a nossa fórmula. Então, a gente precisa ter a variável área, que vai receber o resultado da minha conta. Então, a área vai receber o π, vezes. A gente abre aqui parênteses e fecha, tá? E aqui dentro a gente coloca a variável raio, né? Coloco aqui raio vezes o raio, tá? Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque é a fórmula, tá? Essa é a fórmula matemática para a gente calcular a área de um círculo, certo? Beleza, então aqui esse resultado ele tem que dar para a gente 706,5 centímetros. Esse é o resultado aí que tem que aparecer para vocês na hora que a gente for executar o nosso algoritmo. Então, beleza, aí a gente precisa mostrar o resultado, né, pessoal? A gente sabe que mostra que a partir do eco, a gente coloca aqui as aspas duplas porque é uma mensagem de texto, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma mensagem. A área do círculo e aqui eu vou colocar a minha variável área, tá? Porque essa variável é a que está com o resultado, né? Ó, olha ela aqui, ó. Ela que está recebendo toda a fórmula de cálculo, né? E olha que interessante, pessoal, a gente usa o π, que é uma constante, né? O π ele foi declarado aqui com 3,14, que é o valor que ele sempre vai ter, tá? A gente usa aqui a palavra reservada const, e toda vez que a gente for calcular o valor da área de um círculo, por exemplo, o π ele sempre vai ter o valor 3,14. Então, se a gente fosse calcular uma área aqui com um raio diferente,
o π vai manter com o valor 3,14, tá? Porque eu criei ele como uma constante. Então, eu vou salvar esse programa aqui, pessoal. E vamos ver o resultado disso aqui, né? Vamos ver se ele vai dar os 706,5 centímetros para a gente aí. Então, eu vou clicar aqui no botãozinho admin do Champ, e a gente vai lá compartilhar agora para vocês a tela do Google Chrome, para a gente visualizar o resultado. Compartilhado com vocês aí a telinha do Champ. Lembra, pessoal, sempre tem que tirar a palavra dashboard, né? Eu expliquei isso para vocês na outra aula, tá bom? Eu tiro a palavra dashboard e coloco o nome do meu projeto. Então, vou colocar aqui aulas PHP. E olha aí que interessante, pessoal. Agora a gente tem um outro arquivo aqui dentro do nosso projeto. Então, além do variáveis.php, a gente também já tem o constante.php. Então, eu vou clicar aqui nesse constante.php e olha que interessante, pessoal. A área do círculo é 706,5 centímetros. Exatamente o valor que eu mostrei para vocês lá no nosso slide. Então, funcionou. O programa executou corretamente, tá? Então, se a gente trocar os raios, não tem importância, pessoal. O resultado da área vai mudar, porém, como a gente criou o π como constante, né, o π vai ficar com os 3,14. Então, sempre que a gente tiver valores que não serão alterados, a gente pode criá-los como constantes, ok? Pessoal, agradeço mais uma vez aí a atenção para essa aula. Espero todos vocês na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.